Falando de mapa da empatia, como eu já falei anteriormente, o mapa da empatia não é uma ferramenta feita necessariamente para marketing. Ele também serve muito bem para a equipe de produto. Quando eles vão desenvolver um novo produto, eles querem saber se o público-alvo que eles querem que consuma esse tipo de produto, o cliente potencial deles, para saber o que ele sente, como ele se sente com esse produto, se existe uma necessidade daquela persona, se aquela persona tem uma necessidade real sobre esse produto que eles querem lançar. Assim eles mitigam muito o risco de lançar um produto que ninguém quer. E hoje eu até coloquei um PDF aqui para vocês, que é só vocês baixarem o mapa da empatia mesmo, o frame dele, tem até, parece um Pac-Man que está ali no meio, e tem essas 6 perguntinhas para você responder. Eu indico que você pegue, imprima numa folha bem grande, numa cartolina, o mapa da empatia e traga a sua equipe, todo mundo que tem contato com o seu cliente ou com o seu potencial cliente, traz eles para dentro de uma sala, pega o mapa da empatia e trabalha ele com post-its. Pega e coloca post-it em todos eles, todo mundo, equipe de vendas, equipe de relacionamento com o cliente, todo mundo que tiver contato com o cliente, que é muito importante, que às vezes a equipe de marketing não tem todos os insights, até às vezes a gente acha que consegue resolver todas as perguntas, mas a equipe de vendas muitas vezes sabe muito mais sobre as objeções do cliente do que a gente. Então é importante pra caramba você colocar eles também nessa reunião. Então, como que é o mapa da empatia? São essas 6 perguntinhas que, quando respondidas, elas te dão uma fotografia muito clara do qual é o comportamento do seu cliente, o que ele quer, quais são os objetivos de vida dele. Então, passando para vocês, como responder essas 6 perguntas. E eu já te indico, muitas vezes aqui, para responder isso, você vai precisar falar com o seu cliente. Então, traz ele para perto. Muitas vezes é legal você até dizer isso com os seus clientes, o cara que já compra seu produto ou uma persona potencial que compra seu concorrente, traz ele para perto e faz com ele o mapa da empatia. Vamos lá. Primeira pergunta, o que vê? O que vê é muito importante você saber quais sites ele está navegando, o que ele está lendo, quais são os sites que ele está vendo, quais são os livros que ele está lendo. Porque se você souber o que ele está vendo, você vai conseguir identificar como você se coloca. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo de como identificar o que o cliente vê. Você pode pegar, coloca um pixel de remarketing, coloca uma tag no seu site, que você pode ser na área do carrinho, se você quer identificar o que as pessoas que estão chegando até o carrinho do seu site, o que elas veem. Quais sites elas consomem. Coloca uma tag de remarketing. Quando essa pessoa sair do seu site e for, por exemplo, navegar pela rede de display do Google, que tem praticamente 90% da internet mundial, tem todos os sites como UOL, Terra, inúmeros portais verticais, horizontais. Então imagina que você vai conseguir identificar, depois que você for comprar a sua campanha de display, você vai saber que a pessoa que foi no seu carrinho também entra no Globo.com, só que não no Globo.com, ela vê, sei lá, famosos, ela vê esportes, você vai saber exatamente o que ela está lendo, quais editorias ela está lendo. Pensando na segunda pergunta, o que ela ouve? Aqui você pode pensar muito em podcast. Ela está ouvindo algum podcast? Ou, por exemplo, ela tem algum influenciador que ela acompanha, que realmente consegue conversar com ela e engajá-la? Então aqui, por exemplo, quem que ela está ouvindo? Essas pessoas, como elas se comunicam? Você consegue identificar o que ela está vendo também em relação ao YouTube, na verdade? Você consegue identificar o que ela está vendo e ouvindo também pela rede de display do Google, porque na rede de display do Google você consegue fazer anúncios de display dentro do YouTube, por exemplo. Então a pessoa entrou na sua aba do carrinho, no seu e-commerce, e ela saiu, daí ela foi para o YouTube consumir algum youtuber, algum influenciador, você compra um banner para ela e você consegue saber que a pessoa estava lá, você sabe onde foi o seu impacto. Então, basicamente, aqui você conseguiu já identificar quais sites ela está navegando, o que ela está lendo e o que ela está ouvindo, quem está influenciando ela muitas vezes. Dessa forma, você já concorda comigo que você sabe muito mais sobre a sua persona do que você saberia de um público-alvo, que você teria que fazer muito teste AB, e fazendo teste AB você nunca cria com empatia, você sempre vai ficar testando e vai ficar analisando o dado
que há uma taxa de conversão melhor quando eu uso vermelho, ou quando eu chamo o cara direto para o meu site, ou quando eu uso um call to action diferente. Você vai fazer muito chute e você vai ficar no achismo e vai ficar aprendendo com muito gasto, vai ter que fazer teste AB para tudo. Assim você consegue já cortar um belo caminho e entender o que é valor e o que tipo de conteúdo a sua persona consome. Passando para a terceira pergunta, o que ela pensa e o que ela sente? Cara, aqui é um pouquinho mais profundo. Como ela se vê hoje? O que ela gosta de fazer? Como ela se vê? O que ela está sentindo nesse momento sobre a vida dela mesmo? Então, é mais a questão vida mesmo. Como que ela está se sentindo hoje? O que ela pensa para o futuro dela? Então, se você identificar isso e conseguir responder, esse tipo de pergunta você tem que perguntar mesmo para o seu cliente. Claro, você pode testar, você pode criar meio que você identificou o que ela está lendo, o que ela ouve, porque você fez o que eu falei, colocou o pixel de remarketing, identificou onde elas estão navegando, o que ela está ouvindo. Você começa a pensar, pô, como essa pessoa se sente? Ela está consumindo um youtuber que fala sobre alguma coisa específica? Pô, qual é o momento que ela se vê hoje? Como ela pensa hoje nela mesma? Quarta pergunta, o que ela faz? O que ela fala? Hoje, nessa fase, você vai identificar exatamente quais são os hobbies dela, como que ela fala, qual é a linguagem, qual é o tipo de linguagem que ela fala de uma forma mais rebuscada, mais formal, ou não, é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem mais social. Aqui você vai identificar mais hobbies e linguagem. Passando por essas 4 fases, você já tem uma fotografia muito mais clara, concorda? Mas ali ainda tem as 2 principais, pelo menos pra gente, que são as principais dúvidas que você tem que sanar antes de começar uma campanha para essa persona, que é quais são as dores e as necessidades dela. As dores seria muito mais voltado a medos. Quais são os medos dela? O que ela tem receio? Qual é o problema na vida dela? Quais são os problemas dela? Também. Você entendendo os problemas dela, você consegue identificar como a sua marca, ou não necessariamente sua marca, você como um produtor de conteúdo, como que você consegue ajudar ela a resolver essas dores. E quando você pensa em necessidade o que ela precisa para solucionar essa dor. Então a necessidade seria muitas vezes a solução para a dor. Você vai pensar, pô, para solucionar o problema de ela estar insegura em relação a conta do cartão de crédito, porque ela tem muitas dívidas hoje e ela está insegura porque está com medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Pô, você é uma empresa que, por exemplo, oferece empréstimos, no caso, pô, você consegue exatamente saber, pô, ela tá com medo de não pagar o cartão de crédito. O que você faz? Você pega exatamente esse medo e coloca no seu copyright, você coloca no seu call to action. Dessa forma, você vai pegar e vai entender que a necessidade dela, principalmente, é resolver a dor. Como que você resolve a dor dela? Você resolve a dor dela com a sua comunicação, você resolve a dor dela com o seu produto. Se você resolve de fato, é claro, você vai chegar e vai mostrar assim para ela, ó, com a minha solução, com a minha empresa, eu consigo te ajudar a resolver esse seu problema. Eu consigo ajudar você pode pensar em necessidade também muito como desejo. Quais são os desejos dela? Você pega todo esse mapa da empatia, todas essas respostas que eu já disse, o seu público, traz ele para te responder isso. Ele sabe muito mais sobre o que ele quer do que você. Confia em mim, ele entende muito mais sobre o que ele quer consumir do que você. Então, responde tudo isso com ele, olha, coloca o pixel de remarketing dentro do seu site, na área que você quer identificar a persona, seja o cara que está no carrinho, seja o cara que já é um cliente e está na área logada, seja um cara que é um assinante só da sua newsletter. Você coloca o pixel de remarketing, faz um remarketing com ele para ver quais sites, quais livros, quais podcasts, quais influenciadores eles estão seguindo, porque você vai fazer um reimpacto e nisso vai mostrar no seu Google Analytics, vai mostrar no seu Google Ads quais são os sites que você reimpactou ele. Assim você sabe o que ele está consumindo. Não estou te falando que é excludente você identificar isso
a falar com ele. Chama o seu público-alvo, não precisa ser uma amostra gigantesca, mas chama ele para conversar com você, que ele vai te ajudar a tangibilizar e responder todas essas perguntas, ok?